Glória a Deus. Você pode se assentar. As crianças vão lá para o fundo. Você já pegue a sua Bíblia. Como sempre. Como vocês estão, irmãos? Espero que bem, tá? Com Deus guiando, abençoando a todos. Que nessa noite nós possamos ser guiados pelo Espírito, né? Esse é o desejo do nosso coração. Então, eu queria que você agora se conectasse aqui, ficasse atento à palavra, ao que vai ser ministrado, à mensagem do Senhor. Então eu gostaria muito que você ficasse atento a tudo que Deus vai falar. Se você é aquela pessoa que gosta de anotar, anote, para você, sabe, conversar no seu pequeno grupo, você tirar dúvidas ao seu pequeno grupo. Não é tempo agora de você acalmar um pouquinho, ouvir a voz do Senhor e ficar atento ao que Ele quer falar ao seu coração. Amém, igreja? Então abra no livro de Jó, capítulo 42, vamos que vamos, né? Em nome de Jesus. Jó 42, verso 1, em nome de Jesus. Jó 42, a partir do verso 1. Vamos lá? Abra a sua Bíblia aí, manuseie a sua Bíblia, né? Se desconecte de redes sociais, de qualquer outra coisa que talvez você está com a sua Bíblia digital. Fique atento ao que o Senhor quer falar. Jó 42, verso 1 diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Verso 4: Tu dissestes: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Versos 5 e 6. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Até aqui. Feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar, feche seus olhos onde você está aí. Senhor, nós precisamos do Senhor, o Espírito da revelação da palavra, que fale a cada um, de uma forma íntima e particular. Fale ao coração dos seus filhos que aqui estão, aos que estão sofrendo, pensando em desistir, estão perdidos. Essa palavra venha falar de uma forma única, papai. A palavra não volta vazia. Aos que vieram aqui possam refletir, aos que vão ouvir depois na gravação dessa mensagem, que venha trazer vida, Pai, separar aquilo que não é do Senhor, não é, que nós possamos prosseguir para um alvo que se chama Jesus Cristo. Aleluia, glória e graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Bom, esse texto que nós lemos, né, ele está no final do livro de Jó. O livro de Jó, para quem conhece um pouquinho da Bíblia, né? Ele é o primeiro dos 5 livros poéticos do Antigo Testamento. A Bíblia ela é um conjunto de livros. Isso quer dizer Bíblia. É um conjunto de livros, o qual divide-se em categorias. E o livro de Jó, por exemplo, está na categoria dos livros poéticos. São 5 livros. E Jó é um dos primeiros. É Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Ele está na categoria dos livros poéticos. É uma figura de linguagem, a forma como que eles escrevem, falam, a forma como que está escrito os textos. Isso se categoriza nos livros poéticos, que são esses 5. E é interessante nós olharmos, né, o livro de Jó, e este é o último capítulo. A vida de Jó é uma vida conhecida por todos. Ela é bem conhecida. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, um
homem rico, e que Deus permitiu que Satanás tentasse por intermédio de um grande sofrimento. Um grande sofrimento. Jó passou por coisas terríveis que talvez, eu acho que nenhum de nós vivemos a quantidade de sofrimentos que aquele homem viveu. Aliás, a respeito de sofrimento foi falado semana passada na mensagem. Então Jó perdeu seus bens materiais. Jó perde em nível de sofrimento. Sua família, filhos, esposa o despreza. A sua carne está sofrendo, uma enfermidade. Então um homem que foi tentado por Satanás por uma permissão do Senhor. E o grande centro dessa mensagem do livro de Jó é abordar exatamente isso. As questões sobre por que as pessoas inocentes sofrem. Essa é a ideia central do livro de Jó. Seus 42 capítulos, ela vem sendo construída, nos primeiros capítulos mostra a vida de Jó, como ele era, as perdas que ele teve. E depois essa história toda ela é construída. E quando chega esse final, então, no final do livro, e nesses versos que nós lemos, nós encontramos essa resposta para essa pergunta. A pergunta, mais uma vez, é abordar a questão do livro de Jó. Por que pessoas inocentes sofrem? E nesses versos que nós lemos aqui, nós encontramos, no final do livro de Jó, a resposta para essa pergunta. Vamos ler novamente, então, agora, sobre essa ótica. O centro da mensagem de Jó é por que pessoas sofrem? Por que pessoas inocentes? Já que Jó tinha esse perfil. Vamos ler novamente? Olha só, agora com essa ótica, vendo essa resposta para esta pergunta que está no texto. Diz assim, agora, verso 1, 42 de 1, Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendi, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Versos 5 e 6, olha só. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza. A resposta está aí. No versos 5 e 6 nós vamos abordar um pouquinho mais a respeito disso. E esse texto, juntamente com outras histórias que nós vamos refletir hoje, fala a respeito de planos e propósito de Deus sobre a nossa vida. Esse é o tema da mensagem. Esse é o tema da mensagem de hoje. A pregação de hoje vai falar sobre planos e os propósitos de Deus. Os planos e os propósitos. Esses planos podem ser encarados também como os processos de Deus na nossa vida. Entende? Sobre um alvo, um objetivo, um propósito a ser alcançado, existe um processo, um plano a prosseguir para chegar nesse alvo, para chegar nesse processo. E planos e propósitos, é o que eu estou abordando. Planos e propósitos. Esse é o tema da mensagem. Planos podem ser vistos também como os processos de Deus. Propósito é uma coisa, planos e propósitos são outras. São diferentes, são coisas distintas. Por exemplo, vamos lá, para clarear um pouquinho. O propósito de Deus a respeito dos hebreus, lá no livro de Êxodo, era levar eles para Canaã, sim ou não? Então levar aquele povo sair do Egito, propósito, levar para a terra Canaã. E para alcançar este propósito, para um povo hebreu chegar na terra de Canaã, Deus coloca diante deles vários planos, propósitos ali. Agora olha só, alguns deram certos e outros não, mas a culpa não era de Deus, porque assim, Deus colocou os planos, esses processos a serem seguidos, e muitos deles eram condicionais. Por exemplo, Deus falava assim para o povo, planos, os processos para chegar no propósito. Deus falou assim, se vocês ouvirem a minha voz, se atentarem ao que eu falo, existe um plano para chegar lá no propósito. Então ele era condicional. Se vocês ouvirem a voz, se vocês atentarem ao que eu estou orientando, então existe uma condicional.
E muitas das vezes este povo que estava caminhando rumo ao propósito que para o povo hebreu era a terra de Canaã, não seguia estes planos que Deus estabelecia. Não seguia estes planos. E assim é conosco. Assim é conosco, gente. Quando eu falo de propósito, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui nos pontos, é algo que está acima. É algo que está acima. É algo que está acima. E os planos de Deus são os meios para chegarmos neste propósito. Esses aprendizados, para nós chegarmos lá. E aí nessa visão, né? Pastor, planos, propósitos, qual deve ser o nosso comportamento? Porque talvez você deve estar falando assim, pastor, mas eu em algum momento já soube, já falaram para mim deste propósito de Deus, né? O que Cristo veio fazer, né? Para que pudesse se cumprir este propósito. Só que Deus, eu nesse caminhar, eu estraguei todo esse plano que Deus está construindo, para que eu chegue lá no propósito. Eu estou andando em outros caminhos deste plano que Deus, é como Deus falando para o povo hebreu, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês se atentarem ao que eu estou falando, vocês chegarão à terra de Canaã. E a mesma coisa conosco, existe um alvo, um propósito, a ser chegado, a ser alcançado. E Deus está costurando, desenhando e fazendo um plano para nós chegarmos nesse propósito. Só que nós, de muitas vezes, estragamos, pisamos errado. Se atentarem, nós não atentamos. Se ouvirem, não ouvimos. Pregações vêm, louvores, orientações, pequenos grupos, e nós, por muitas vezes, não nos atentamos. Então, se eu não estou neste caminho, né, seguindo essa estrada, o que eu preciso fazer? Qual que é o meu entendimento a respeito disso, né? Esse propósito a ser alcançado para nós, para todos nós cristãos, qual é, né? O que fazer para alcançar? E eu quero tratar hoje com alguns pontos e trazer para vocês, irmãos, essa reflexão. E eu já quero abordar um primeiro ponto com vocês e trazer uma reflexão no primeiro ponto que diz o seguinte, os planos de Deus são formas de alcançarmos o seu propósito majoritário sobre nós. Mais uma vez, os planos de Deus são as formas de alcançar o propósito majoritário sobre nós. Olha que interessante, vem comigo em Jó, capítulo 42, versos 5 ao 6. Vamos lá agora refletir um pouquinho sobre isso, que os planos de Deus são as formas de nós alcançarmos o propósito majoritário sobre nós, né? Então Jó 42, 5 e 6 vai nos dar essa luz. Diz assim o texto, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza. Vamos refletir um pouquinho. O que dizer, gente, de um homem como Jó? O que dizer de Jó? Porque como olhar para a vida de Jó e aplicar esse plano, esse propósito que eu estou falando, ou seja, essa estrada a ser percorrida, né? O plano é essa estrada a ser percorrida. Como aplicar isso na vida de Jó? Na vida deste homem de Jó, que todos aqui já ouviram falar, já ouviram alguma mensagem, alguma pregação. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Jó, gente. Olha comigo, capítulo 1. Capítulo 1 de Jó diz assim, capítulo 1, verso 1, logo no início do livro diz assim, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem, está projetado ali, o que ele era? Homem íntegro. O que mais que ele era? Justo, temia a Deus e desviava do mal. Vocês prestaram atenção na vida deste homem? Como então, pastor, aplicar esse plano, essa estrada, essa construção que o Senhor faz nas nossas vidas
para alcançarmos este propósito? Como aplicar isso na vida de um homem que a Bíblia diz que ele era íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal. Se na vida de Jó, gente, tinha essas atitudes, existia este plano, essa estrada a ser percorrida, para cumprir um propósito, quem dirá sobre nós? Quem dirá sobre nós? E aí quando nós olhamos sobre a vida de Jó, né? Essa estrada que Jó percorreu, e a estrada de Jó, essa estrada que eu estou querendo dizer que é o plano, a estrada de Jó envolveu perdas, a estrada de Jó, esse plano da vida de Jó, envolveu sofrimentos, igreja, um tempo de lutas, em que o cara pegou cacos, e raspava a sua pele. Esse foi o plano que estava ali sendo desenhado, resultou em um propósito, e na vida de Jó, o propósito está no verso 5 e 6, vamos ler novamente? Exatamente o que nós lemos agora, o verso 5 e 6, diz assim, olha só, então aquele plano que foi desenhado para a vida de Jó, resulta em um propósito que está no verso 5 e 6 de Jó 42, que diz assim, nós vamos projetar, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas o que ele fez agora? Agora os meus olhos te viram, e por isso, o que ele faz? Eu menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó da cinza. Esse é o propósito resultante de um plano. Estão me fazendo entender, igreja? Estão me fazendo entender? Este foi o propósito na vida de Jó. Qual foi o propósito ali? Mais uma vez, agora os meus olhos te contemplam, Senhor. Agora eu menosprezo, já não sou eu, não é mais a minha vontade, sabe? Agora já não sou assim, eu me arrependo no pó e da cinza. Este foi o propósito, o resultado na vida de Jó, diante de um plano, uma estrada, algo que Deus costurou na vida dele. E o que foi? Perdas, as lutas, as dificuldades, o desprezo, resultou em um propósito. Se nós falarmos isso de Jó, que era um homem íntegro, justo, e adorava, evitava o mal, né? Quem dirá de nós? E nós podemos olhar na vida de vários personagens bíblicos. Eu tive cuidado de pegar alguns e trazer, eu vou trazer para vocês alguns personagens bíblicos e aplicar isso que eu estou querendo dizer, sobre plano, estrada a ser percorrida e propósito, alvo a ser alcançado. Nós vamos olhar alguns homens. Veja só, José do Egito. Qual era o propósito de José do Egito? Salvar vidas. E o plano? A estrada a ser percorrida para chegar nesse propósito de salvar vidas. Escravidão, solidão, prisão, o que mais, igreja? Mentiras, desprezo, foi vendido. Esse foi o plano, a estrada para chegar num propósito. Eu te mostro na Bíblia, vem comigo em Gênesis, eu vou te mostrar sempre mostrando a Bíblia para você. Gênesis 45, verso 3 ao 8. Gênesis 45, verso 3 ao 8. Diz assim, veja se você consegue enxergar isso agora na Bíblia, sobre essa ótica que eu estou propondo para você. O propósito, o alvo, com a estrada, o plano de Deus. Olha só, então disse José, verso 3, tá? 45, 3. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que ele não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam. Olha aqui, o plano, a estradinha sendo percorrida ao Egito. E agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá. Olha o propósito, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Verso 7, propósito,
Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas, com grande livramento. Assim, olha isso, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Vocês estão conseguindo compreender? Está clareando agora? Um propósito a ser percorrido, um propósito, o alvo: salvar vidas, ser um remanescente numa terra idólatra. E para chegar nesse alvo, um plano, uma estrada, Deus costurando algo. O cara é vendido, jogado na vala, é levado para uma terra, depois ele vai lá, a patifona dá em cima dele, ele vai para a cadeia, e não sei o que, conversa com o padeiro, com não sei quem, e vai lá, interpreta sonho, e de repente o cara é governador. Passa-se muitos e muitos anos, chega lá, os irmãos dele, e fala: olha, o propósito está sendo cumprido agora, depois de muitos anos sem eu entender. Quer mais um? Daniel. Propósito na vida de Daniel: para que pessoas se voltem para Deus. No tempo dele, na geração dele, com aquela galera que estava lá, pessoas se voltem para Deus. Qual foram os planos então para cumprimento deste propósito na vida de Daniel? Qual é o plano? O que Deus foi costurando, a estrada a ser percorrida na vida de Daniel: escravidão, solidão, prisão, mentiras, saudades do seu povo, porque ele foi levado para uma terra, leões. Sim ou não, igreja? Vamos ver, eu te mostro na Bíblia. Daniel capítulo 6, verso 26 e 27 diz assim. Essa aqui é a passagem logo depois que Daniel sai das covas dos leões, cara. E olha só o propósito se cumprindo. Olha só o propósito se cumprindo diante do plano, a história sendo percorrida. Diz assim: estou editando um decreto para que nos domínios do império, olha o propósito aqui sendo cumprido, nos domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, aleluia. O seu domínio jamais acabará. Ele livre, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Sabe quem estava falando isso? Um cara que não conhecia Deus, um cara que não conhecia o Deus de Daniel. Como que isso se cumpriu, pastor? Através de um propósito, um alvo tinha lá. E aí, houve uma estrada. Deus costurou ali um plano para que esse alvo aqui, ó, que está aqui nesse texto que nós acabamos de ler, se cumprisse. O cara foi para uma terra, teve que evitar os manjares lá, e fez jejum e tal, e foi jogado numa cova do leão, e o cara lá, Deus protegeu o plano sendo percorrido. Gente, abra a mente para que Deus está querendo falar com vocês. E o propósito se cumpre, para que pessoas se voltem para Deus, em uma terra idólatra que ninguém ouvia falar. Quer mais? Eu trago para vocês Nabucodonosor. Qual que era o propósito na vida daquele homem? Mudança de vida. Quem conhece um pouquinho da história dele, qual foi o plano então? Para que esse alvo se cumprisse, esse propósito, que uma mudança de vida daquele rei terrível Nabucodonosor, que destruiu o templo. Qual era então? Mudança de vida, esse era o propósito. E o plano, a estrada, como que Deus construiu isso? Quem sabe? Ele viveu como um animal durante 7 anos. Eu mostro para você o texto, vem comigo em Daniel capítulo 4. Um homem que levou cativo uma galera para a Babilônia, destruiu o templo, acabou com tudo. Olha só o que acontece com ele: mudança de vida, propósito, mudança de vida, planos. É isso aqui que aconteceu. Daniel 4, verso 28 diz assim, ó: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: olha só o nariz em pé desse homem: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos meus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor.
Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bichos. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Aleluia. Verso 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo. Olha só o que ele está falando. O seu domínio é domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração, aleluia. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Uma vida transformada. O propósito da vida, vida transformada. O último, Jesus. Propósito da vida dele: salvar vidas, Redentor, o Cordeiro. E o plano, a estrada a ser percorrida para que chegasse nesse alvo, propósito. O que aconteceu com Jesus, igreja? Solidão, prisão, mentiras sobre ele, sofrimento, cravos, sangue, coroa de espinho, cusparada, esbofetada, morte. Eu quero ler um texto aqui com vocês. E Jesus, para cumprimento desse propósito, que é salvar vidas, ele passou por essa estrada, por esse plano que vem. Tem várias cenas dessa estrada que Jesus estava percorrendo. Eu quero mostrar uma, mas nós poderíamos pegar várias, porque é o nosso exemplo, é Jesus. Mas eu quero pegar uma para te fazer refletir. Mateus capítulo 4, diz assim, verso 1. Para cumprimento do propósito, salvar vidas, ser o Redentor, veja o plano, a estrada que estava sendo percorrida. Vamos lá, Mateus capítulo 4, verso 1 diz assim. Essa é apenas uma cena dentre várias que Jesus percorreu nessa estrada. Então Jesus foi levado por quem? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vem comigo no verso 8 e o verso 9 agora. Depois, o diabo o levou. Quem levou? O diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Pergunta, igreja: quem levou Jesus para o deserto? Vamos lá? Não precisa ter medo não. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito, foi Deus. Quem levou Jesus para um monte? O diabo. O texto que nós acabamos de ler, verso 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto. Muito alto. Sabe o que nós aprendemos aqui? Existe um propósito na vida de Cristo: ser o Redentor, o Salvador, o Cordeiro, o Messias. E nesse cumprimento tem um plano que estava sendo desenhado, costurado. E sabe o que nós aprendemos aqui? Essa é apenas uma cena dentre várias que compõem essa estrada de Jesus. Sabe o que nós podemos aprender aqui com essa história aqui? Nem todo deserto que nós vivemos é o diabo que leva. E nem todo monte que nós estamos, o monte aqui representa, a grandiosidade, é Deus que conduz. Vocês pegaram essa? A diferença? A diferença. Que nem todo deserto que nós vivemos é o diabo que leva.
E nem todo monte que nós estamos é Deus que conduz. E essa história de Jesus, ela finaliza de uma forma incrível, só que no Evangelho de Lucas apenas que mostra. Lucas 4 é o único evangelista que mostra um detalhe maravilhoso. Tem algo aqui que só o Evangelho de Lucas que mostra. Lucas 4, verso 13, diz assim, ó. Lucas 4, né, o verso 13. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Pega essa, verso 14, igreja. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Igreja, os planos, a estrada que está sendo percorrida por mim, por você, essa estrada, o plano que Deus está costurando, está fazendo, por um cumprimento de um propósito. Os planos de Deus, que se entram no Espírito. Vamos lá que nós lemos no Mateus 4. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Então os planos de Deus, que nós entramos no Espírito, o evangelista Lucas nos mostra, que pelo Espírito nós também temos a força de sair. Você também sairá por esse mesmo Espírito, para um cumprimento de um propósito, para um cumprimento de propósito. E isso é maravilhoso quando nós olhamos a história de tantos homens que foi mostrando para nós, que essa história, essa estrada, esse caminho que está sendo percorrido. E isso me leva a pensar aqui em um segundo ponto. Igreja. E essa reflexão eu quero que você fique atento. Nós vamos teologar um pouquinho, ler bastante versos aqui e ver a história de um outro homem. E o segundo ponto diz assim, ó: para viver o propósito, o alvo de Deus, tem algo que precisa ser feito, que é volte-se para Deus. Igreja, volte-se para Deus. Volte-se para Deus enquanto pode achá-lo. Parafraseando o versículo bíblico. Volte-se para Deus, igreja. Volte-se para Deus. Eu quero usar um outro exemplo. Que quando nós olhamos a vida de Davi, ele tem vários exemplos assim, né, de momentos em que ele estava caminhando, né? Só que nessa caminhada, nesse plano, nessa estrada que ele estava percorrendo, ele se perde em alguns momentos. Um momento desse é quando Davi estava no palácio. Eu lembro da história, eu já preguei sobre isso. Davi no palácio real, e de repente lá embaixo, Betseba, tomando o seu banho, à luz do dia, e de repente Davi estava naquele local que não deveria estar, fazendo o que não deveria fazer, muito longe de um alvo, né? Percorrendo um outro caminho, o qual o Senhor não colocou para ele. Porém teve um momento na vida de Davi, e eu queria que vocês ficassem atentos, porque talvez vocês não conheçam essa história. Então eu vou contar um pouquinho aqui para você não se perder. Teve um momento na vida de Davi, em que Davi estava sendo perseguido. Estava sendo perseguido por Saul, que era o rei então de Israel. E em certas ocasiões, gente, Davi no meio da noite ali, em que ninguém via, Saul perseguindo assim, Davi, quando a caravana de Saul às vezes parava em determinados locais, Davi como um estrategista e um guerreiro, ele chegava aonde estava todo o clã ali de Saul, todos os guerreiros de Saul, esses que estavam perseguindo Davi. E ele ia lá por algumas vezes, tinha a oportunidade de acabar com a vida de Saul. E Davi não fazia isso. Quem pode, não se toque no ungido de Deus. E aí ele ia lá, cortou um pedaço do manto de Saul e mostrou para ele depois. Teve um outro momento que Saul estava lá deitado em um local. A lança de Saul estava fincada ao lado da cabeça dele, onde ele estava dormindo.
Um dos servos de Davi que estava junto com ele, ninguém viu. Imagina todos os soldados ali dormindo. Eles vieram, a lança fincada no chão. O companheiro de Davi que estava junto falou: meu senhor, deixe-me pegar essa lança, eu vou enfincar na cabeça de Saul, ela vai enfiar na terra e nós vamos acabar. Davi mais uma vez: não se toca no ungido de Deus. Davi pega a lança, pega uma outra coisa que tinha lá, e vai para longe, e grita para Abner, que era o general da guerra de Saul: e tal, olha que eu estou, você não está cuidando do seu rei. Essa era a cena. Esta era a cena. Porém, Saul perseguindo Davi, essa é a história que eu estou contando para vocês. Davi chega um momento que dá-se a sensação que ele se cansa, em que ele para de se concentrar, de olhar para Deus. Olha o que está em Samuel, vem comigo, Samuel capítulo 27, do verso 1 até o 5. Olha que interessante o que o texto vai dizer. Grava principalmente o verso 1. 1 de Samuel capítulo 27, principalmente o verso 1. Diz assim, ó. 1 de Samuel capítulo 27, é isso mesmo. Verso 1. Davi, contudo, pensou. Isso aqui é logo após essa perseguição. Se você olha todos os textos anteriores, é logo após essa perseguição que Saul estava fazendo sobre Davi. Aí ele chega nessa parte que eu falei que parece que ele está cansado e para de se concentrar, de olhar para Deus. Olha só o que ele diz: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto. Algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Presta atenção no que o texto está querendo dizer. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Verso 2. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram com Aquis em Gate. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, mulher de Nabal, de Carmelo. Verso 4. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Vai prestando atenção no teu texto. Verso 5. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a sua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver. Porque este teu servo, grava isso, igreja, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Esse contexto aqui que eu estou lendo para vocês, 1 de Samuel 27, Davi está fugindo de um rei maluco, que é Saul, desvairado, e ele estava vivendo em cavernas, em montanhas, e liderando um povo. Era mais de 1000 pessoas, era uma caravana de guerreiros, só de guerreiros era mais de 600. Fora as mulheres, os filhos desses guerreiros, que caminhavam junto com Davi. Eles estavam fugindo de Saul. E então, dá-se a sensação, desse texto que nós lemos, de 1 Samuel capítulo 27, verso 1, que Davi está sem esperança. E ele começa a se concentrar e olhar e colocar a sua força ali, me parece que em Saul. E se esquece um pouco de Deus. É como se ele tivesse pegado um quadro, sabe? Uma foto de Saul assim, pendurado na parede. E todos os dias ele olhava para Saul e falava: pô, Saul vai me matar, cara. Saul está me perseguindo. Ele colocasse um quadro assim e ficasse olhando: Saul está me perseguindo. É o verso 1 que nós lemos, Quando nós lemos o verso 1, fala mais ou menos exatamente essa sensação. Davi, contudo, pensou, o verso 1 de 27, algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Mas o interessante, igreja, que esta não era a prática na vida de Davi. Ele era um homem que se concentrava no seu alvo, que era Deus. Ele olhava para o Senhor, e não olhava para isso e outra situação que eu estou propondo. Ele se concentrava em Deus, Quer ver alguns versículos a respeito disso? A primeira vez, por exemplo, que ele enfrentou os filisteus no deserto,
ele consultou ao Senhor. Isso está em 1 Samuel capítulo 23, verso 2. Se você quer anotar, depois você estuda. Quando ele se sentiu pequeno diante do seu inimigo, Davi, a Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor. Isso está em 1 Samuel capítulo 23, o verso 4. E quando ele foi coroado rei, e ele foi perseguido por isso, pelos filisteus inclusive, Davi perguntou ao Senhor. Isso está em 2 Samuel capítulo 5, verso 19. Davi era um cara que tinha um relacionamento com Deus. Quando confuso, desafiado, com medo, ele conversava com Deus, igreja. É isso que eu estou propondo para vocês. Mas não dessa vez, entende? Em que Saul estava ali perseguindo. Não dessa vez. Davi é como se ele estivesse consultando a si mesmo, olhando para si mesmo e para a foto ali de Saul. E o conselho que o próprio Davi dá para si mesmo sobre essa situação que ele estava vivendo de perseguição, está no verso 1 que nós lemos de 1 Samuel. E eu vou ler mais uma vez com os irmãos, que diz assim: Davi contudo pensou, algum dia, esse é o conselho que o próprio Davi, olhando para si, né? Não buscando ao Senhor, mas fazendo uma consulta em si mesmo. Ele diz assim: algum dia eu serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus, e então Saul desistirá de procurar-me com todo Israel, e escaparei dele. Sabe o que é o mais louco disso, dessa história que eu estou lendo para vocês? Eu não sei se você está encaixando as histórias. Davi se esquece de uma promessa. A promessa é que Samuel pegou o óleo e derramou sobre a cabeça dele. Ele disse que ele seria o rei. A promessa de uma unção que ele carregaria. Em meio a este processo, né? E Davi, essa história, ele sente um alívio momentâneo. Ele se bandeia para o lado dos inimigos, igreja. Ele se bandeia para o lado dos inimigos. Os filisteus. Vocês conseguiram prestar atenção no texto? O texto diz, no verso 1 mesmo: é melhor fugir para a terra dos filisteus, dos inimigos. Dos inimigos. Ele leva todos os seus homens, 600 guerreiros, mulheres, esposas, mais de 1000 pessoas, para uma terra dos ídolos, terra dos filisteus, de falsos deuses. Era para onde ele estava indo agora. E levanta a sua tenda agora, a sua casa, no quintal de Golias. Vocês sabiam que Golias era da terra de Gate? Para onde ele estava indo? Os filisteus, gente, um povo idólatra. Davi que não consulta Deus. Vocês prestaram atenção? Davi era o cara que se relacionava com Deus, que buscava o Senhor, que ouvia a sua voz e seguia os passos o qual o Senhor o colocava. E de repente, diante daquela situação, a sensação que dá, que ele para de olhar para o Senhor e começa a olhar para aquele problema, para aquela situação, e começa a vivenciar aquilo e não consulta mais a Deus. E ele fala assim: eu vou para uma terra dos filisteus. Ele pega todo o seu povo e vai para uma terra idólatra. Para uma terra idólatra, gente. Quintal de Golias. Sabe o que acontece? Saul deixa de perseguir ele. Agora todos, presta atenção, podem ter certa, entre aspas, tranquilidade. Tranquilidade. Presta atenção, igreja. Esconder-se com o inimigo. Presta atenção, igreja. Esconder-se com o inimigo traz uma sensação de alívio, vírgula, mas é temporário. Esconder-se com o inimigo, igual Davi estava, traz uma sensação de alívio temporário. Vamos trazer isso para a nossa vida? Pega essa ideia de Davi se escondendo com o inimigo. Ele tinha passado a faca, a espada na cabeça de Golias, que era para onde ele estava indo, ok? Para a terra de Gate, os filisteus. Ele estava indo lá com toda a galera para a terra dos filisteus, com a falsa sensação de que Saul deixaria de persegui-lo. Pegou? Vamos trazer para a nossa vida? Essa frase que eu trouxe para vocês, que esconder-se com o inimigo traz uma sensação de alívio, mas é temporário. Quer uma?
Quer uma sensação dessa que eu estou querendo dizer? De se esconder-se com o inimigo? Quando nós tentamos nos afogar um copo de cachaça ou de qualquer outro tipo de droga, sabe para quê? Para afogar as mágoas. Não é isso que fala? Eu vou afogar as mágoas agora aqui, né? Eu preciso esquecer do passado, a situação que eu tenho. Será, igreja? Será? Não esqueça da frase: esconder-se com o inimigo traz uma sensação de alívio temporário. Sabe uma outra? Em algumas conversas que a gente escuta com supostos amigos, sabe que até a frase que diga, você que talvez está passando por dificuldade, casamentos, relacionamentos, sabe que talvez você está escutando de alguém, está falando assim para você, ó, troca de mulher, cara, troca de marido, abandona isso, cara. Sabe o que fala ainda mais? Vai ser feliz, vai ser feliz. Sabe o que eu falo para você? Será? Será, igreja? Será? Que é outra? Entregue-se à pornografia, cara. Vai ter experiências diferentes. Vai ter, experiência. Vai satisfazer você o que você precisa. Mais uma vez, será, igreja? Será? Será? A frase, esconder-se com o inimigo, traz uma sensação de alívio temporário. Sabe o que acontece depois disso? Esse exemplo que eu estou falando de nós aqui, tá? A tentação crava as suas garras, e as ondas da culpa se arrebentam na sua vida e no seu coração. E sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 14, 12? Diz assim, ó, Provérbios 14, 12, presta atenção no que o texto diz. Provérbios 14, 12 diz assim, ó: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu não sei se vocês perceberam no texto que nós estamos lendo. Mas Davi, ele se coloca como servo dos filisteus. Vocês prestaram atenção no texto, gente? Que Davi se coloca como um servo dos filisteus. Vem comigo, capítulo 27, né? 1 Samuel, é isso que eu estou lendo? É isso, igreja? 1 Samuel, capítulo 27, o verso 5, né? Olha só o que diz. Então disse Aquis era o rei dos filisteus, aquele povo idólatra, o povo de Golias, ok? Ele diz assim, ó, então Davi disse a Aquis: se eu conto com a sua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra, onde eu possa viver. Pega essa o que Davi fala, gente. Um homem ungido por Deus, com a unção, separado para ser rei de Israel. Olha o que ele fala: porque este teu servo viveria contigo na cidade real? Viveria contigo? Ele se coloca como um servo de uma terra, de um povo. E o que fazer? E o que fazer, pastor, diante dessa? E o que fazer, já que esse ponto que você está trazendo para nós, né? Para viver esse propósito, então, esse alvo, é voltar para Deus. E o que fazer, pastor? Bem, a gente precisa entender um pouquinho dessa história de Davi, o que está acontecendo. Essa história de Davi continua, igreja. Para vocês compreenderem um pouquinho, depois você leia a Bíblia, sabe? Passe essa semana lendo a história de Davi, esses trechos, encaixando tudo isso que eu trouxe para você, no pequeno grupo, reflita, sabe? Conversa, expõe para os irmãos. Porque essa história de Davi continua. Ele vai para a terra dos filisteus, ele se coloca como um servo daquele povo, ele vai para a guerra contra Israel, ele vai para a guerra contra o seu próprio povo. Vamos lá. Sabe o que acontece? Os filisteus desconfiam de Davi. Esse cara deve estar armando para nós. Deixam Davi lá onde ele estava. Davi, você não vai, você vai ficar. Leia depois, tá? Os soldados, eles ficam com dúvidas, alguma coisa, não permite que Davi vai. Sabe o que acontece? Pega a história. Davi retorna para a cidade qual ele estava. Sabe o que acontece quando ele retorna? Ele encontra toda a cidade incendiada. E as suas esposas, dos seus
seus soldados, os seus filhos foram levados cativos pelos amalequitas. Ou seja, Davi estava numa cidade chamada Ziclag. As esposas e os filhos ficaram nessa cidade. Davi falou: vamos guerrear. Os filisteus falaram: nós vamos guerrear contra os Israel, o próprio povo dele. Nós vamos. Os filisteus falaram assim: deve ter alguma coisa errada com isso aí. Davi, você não vai não, fica. Tá bom. Retornou. Quando ele chega em Ziclag, a cidade estava incendiada. As esposas dos soldados e seus filhos não estavam lá, tinham sido levados. Vocês estão prestando atenção? O que as escolhas, o que acontece? São levados. Eu mostro para você, 1 de Samuel, isso está no texto. Vamos ver se está aqui, 1 de Samuel capítulo 30, verso 3, diz assim, projeta para a gente ganhar esse tempo, né? 1 de Samuel capítulo 30, veja aí na TV, irmãos, diz assim, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados, presta atenção, você já viu algum homem chorando? Se não, olha o que o texto diz a respeito desses soldados. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. Você já viu alguém chorar até não ter mais força? Eu confesso que eu acho que eu nunca me lembro, eu não vi. Imagina a cena desses caras, homens que tinham ido para a guerra, não foram, retornaram, começaram a chorar, a perder a força. Choraram em alta voz, a perder a força. Suas mulheres e filhos não estavam mais. As duas mulheres de Davi, verso 5, também tinham sido levadas, Aionã e Abigail. Vocês contaram, prestaram atenção? A pergunta é, igreja, e o que fazer? E o que fazer, igreja? O que fazer se nós temos um propósito a ser seguido? Um alvo a ser alcançado. A nova Jerusalém, você não é daqui, cara. Existe um alvo ali, a salvação, a vida eterna, o propósito está lá, o nosso alvo, o Senhor Jesus. E Deus tem construído um caminho, sabe? Os planos que Deus está construindo na vida de cada um, individualmente. Deus tem pego a sua vida, está construindo alguns planos aí, uma estrada individual, não é a mesma que a minha. A sua estrada, minha irmã, é diferente da do irmão, que é diferente do outro. Deus está construindo diante destes planos. E você muitas vezes, o plano está sendo aqui, você está mudando a rota. Sabe o que Deus faz? Vamos construir um outro plano aqui para esse camarada. Diante dessas escolhas malucas que nós fazemos. E o que fazer? Se Davi sai pela tangente para uma outra estrada e começa a perder o alvo. Lembra? Davi era o cara que adorava a Deus. Adorava a Deus. E de repente, diante daquela situação que Davi viveu, e aí pode ser qualquer um de nós, cara. A luta que Davi estava vivendo, a perseguição, não é fácil não. Mas eu estou querendo trazer isso para a nossa vida. O que fazer, igreja? Quando o alvo está, sabe, a gente não enxerga mais o alvo. Parece que não tem mais solução. Que estrada? Eu vou para a direita, pastor? Eu vou para a esquerda? Que decisão fazer? Eu estou perdido. A minha casa está uma bagunça. Eu não sei, eu não ouço mais a voz de Deus, eu não escuto, eu não sinto, eu não louvo como eu louvava antes, eu não sirvo como servia. As primeiras caminhadas minhas dentro de uma igreja era maravilhoso, mas hoje, pastor, eu estou numa terra de filisteu. Eu não sei mais distinguir o certo do errado. O que fazer, igreja? O que fazer? É o segundo ponto. É o segundo ponto. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus, igreja. E os próprios versos respondem para nós. A continuação desse texto que nós lemos, 1 de Samuel capítulo 30, nós lemos até o 5, não é? O próprio texto responde, verso 6 diz assim, verso 6. Olha só o que o texto diz, a resposta. O que fazer, pastor? Eu estou perdido. Eu não enxergo mais o alvo ali, o propósito da minha vida. Eu estou andando em planos malucos. Verso 6 responde. Davi ficou profundamente angustiado. Você tem andado profundamente angustiado ou você está normalzão para você? Pois os homens, olha só o que aconteceu. Os seus próprios soldados falavam em apedrejá-lo.
pois todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Se vocês prestarem atenção, os caras pegaram pedra, falaram: Davi, nós vai te matar. Nós vamos te matar, Davi, porque quem mandou? O Senhor, você nos conduziu para ir para essa guerra, Davi. Nós não deveríamos nem estar aqui, nessa terra idólatra, Davi. Nós vamos te matar. E pegaram as pedras para apedrejar. Aí o texto responde, né? Olha o que o texto diz. Davi, porém, o que Davi fez, igreja? Fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Quer mais? Verso 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: olha só isso aqui, igreja. Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. E ele, perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia, igreja. Voltou-se para o Senhor. Voltou-se. Perguntou a Deus: Senhor, é para cá que eu vou? É para cá que eu vou? É para cá que eu vou, Senhor? É para cá, eu assino? Eu sigo para este caminho? Saiba, lembra lá da história de Jesus que eu mostrei para vocês? Entrou no Espírito, você sairá do Espírito da mesma forma, meu irmão. Pastor, mas a estrada aqui está difícil. Pois é, e é mesmo. Ninguém disse que seria fácil. E o Senhor nos mostra que Ele entrou no deserto no Espírito. Então às vezes você está achando que é um deserto ali, como eu disse na história de Jesus. Nem todo deserto que se vive é Satanás que está colocando você. É um grande aprendizado para chegar no propósito, para chegar no alvo. Gente, há um propósito a ser cumprido. Em sua vida, sabe, talvez você está longe desse propósito. Igreja, talvez nós estamos longe. IBC, talvez nós estamos longe desse propósito. Talvez nós estamos longe, igreja. Estamos longe. Deus chamou você, chamou a mim, para ser um adorador. E talvez você e eu está adorando outra coisa. Outra coisa. Coloca a mão no seu bolso aí, talvez você tire a chave, você está adorando o seu carro. Talvez você está adorando a sua conta bancária. Talvez você está adorando a si mesmo. E você tem se esquecido do que Deus te chamou. Propósito. Propósito. Talvez você está andando numa terra de filisteu, sabe? Sem saber para onde ir. A hora que você volta, casa incendiada. A casa está incendiada como Davi encontrou a sua. Suas mulheres, filhos não estavam lá. Incendiada. Por andar em caminhos o qual o Senhor não falou para andar. Deus te chamou para ser filho, cara. Você tem noção dessa? Deus nos chama para ser filho. Você toma posse disso? Você tem noção do que é isso? Talvez nós estamos virando as costas para a paternidade de Deus. Virando as costas para Ele. E fazendo pacto com os inimigos de Deus. Assim como Davi. Filisteus, eu vou ser servos de vocês agora. Nem que para isso eu tenha que guerrear contra o meu próprio povo. Somos nós, igreja. Somos nós. Talvez nós estamos vivendo tempos difíceis, igreja. Quando nós olhamos, né, todo esse caminho, essa estrada, esse plano, talvez você tenha vivido um tempo de perseguição, um tempo de solidão, de insultos, de lutas, enfermidades, dificuldades financeiras. Assim como Davi viveu. A resposta para a pergunta o que fazer, a resposta para a pergunta o que fazer,
Qual é a igreja? Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Arrependa-se. E sabe o que é mais incrível? E nós finalizamos com uma alegria no rosto, sabe? E isso é esperança. Porque a maior notícia da graça, saiba, igreja, a maior notícia da graça, estampada, manchete da graça, sabe qual é? Você pode recomeçar com Deus. A maior notícia da graça é: você pode recomeçar com Deus, em Deus. Então como que é? Arrependa-se, volte para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Ele é como um pai, a igreja, é como um pai que está aguardando, sabe, para te receber, braços abertos. O nosso Deus é amor. É um amor que constrange, um amor que alcançou a mim primeiro, sem antes nós merecermos. Esse é o amor de Deus. Sem antes nós fazermos nada, muito pelo contrário, perseguir, virar as costas para Ele. Esse amor já nos amava. Ele tem todo o poder em suas mãos e está costurando este caminho, este plano, desenhando cada um desses processos, para que você possa reconhecê-lo e viver para Ele, por Ele, e assim não salvar só a sua vida, mas as de pessoas que estão à sua volta, mostrar este caminho e cumprir este propósito. Eu quero ler uma última passagem bíblica que está em Salmos 145. Salmo 145, abra a Bíblia, por favor, vamos ler. É um salmo de Davi. E olha que maravilhoso esse salmo que ele diz. Quando nós olhamos a história deste homem, né? De tudo que nós falamos nessa noite, desses aprendizados, desse plano de Deus, né? Para cumprimento de um propósito. A história diz assim, ó. Salmo 145, a partir do verso 8. Abra na sua Bíblia, reflita nele ao longo da semana, o Salmo 145. Diz assim: eu queria que você ficasse de pé para ler esse texto. Vamos lá? Fique de pé. O texto diz assim, acompanhe na sua Bíblia, com reverência, com amor, com gratidão, pensando onde Deus tirou você, meu irmão, da onde Ele tirou você. Se você não tem essa consciência ainda, seu coração e sua mente está cauterizado. Volte para o Senhor. Salmo 145, verso 8 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor. E os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Aleluia. Os olhos de todos estão voltados para ti, tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os teus caminhos e é bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade. Realiza os desejos daquele que o temem. Ouves gritar por socorro e o salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei ao Senhor. Que todo ser vivo bendiga
o seu santo nome para todo o sempre. Amém. E nessa história dessa noite, dessa pregação, nós falamos sobre os planos e os propósitos. Em que essa história, esse caminho que você está perseguindo, meu irmão, cada um aqui tem a sua história, seu plano individual que Deus está construindo. Essa história que está sendo percorrida por você, não se esqueça que é para alcançar um propósito. É para alcançar um propósito. É para alcançar um propósito. E como nós vimos logo no tópico 2, e para viver então este propósito, volte-se para Deus. Volte-se para Deus, igreja. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Amém, igreja? Eu quero contar uma história para nós finalizarmos. Quero contar uma história. E nós vamos encerrar já, tá? A história diz o seguinte. Permaneça de pé, tá? Diz que havia um homem. Ele estava caminhando em uma estrada. E nesse caminhar que ele estava andando, ele começou a pensar consigo mesmo: puxa vida, como eu gostaria de crescer, como eu gostaria de servir a Deus, como eu gostaria de enxergar o mundo diferente, como eu gostaria de viver de uma forma diferente, como eu gostaria de servir ao Senhor e ter experiências mais profundas com Deus nessa terra, como eu gostaria. Ele estava andando na estrada e pensativo e falando a respeito disso. Poxa, o que eu preciso, como eu gostaria. E de repente ele viu uma grande, forte luz meio ao longe, assim, ao fim da estrada, que ofuscava seus olhos. E uma voz muito forte bradou enquanto ele caminhava naquela luz, e ele não conseguia ver. E a voz falou assim: eu sou Deus, e eu tenho uma missão para você. Ele falou: Senhor. Ele se prostra: eis-me aqui, dê essa missão, Senhor. E Deus fala: tem uma rocha gigante próxima à sua casa, sim ou não? Ele falou: sim, Senhor. A sua missão, meu filho, é empurrar essa rocha todos os dias, faça chuva, faça sol. E o homem disse: Senhor, eis-me aqui, eu farei essa missão. E ele foi para casa imediatamente, e ao chegar na casa, aquela rocha gigantesca, mais alta que ele, e ele já começou a sua missão, e empurrava, e empurrava, e empurrou. Ele passou várias horas empurrando, e ele se cansou, foi para casa, descansou um pouco. Ele retorna na parte da tarde, empurra, e empurra. No outro dia, amanhece, entardece, a mesma coisa, empurra. Passa dias, chuva, e ele estava lá a empurrar essa rocha. Só que com um certo momento ele começou a ficar inquieto. E vendo que aquela rocha não se movia, e ele empurrava, ele falou: meu Deus, isso aqui não está certo não. Poxa vida, eu estou empurrando, não faz sentido isso. E nesse momento que ele estava ali empurrando, Satanás vem e sopra o ouvido dele: faz tanto tempo que você está empurrando essa rocha e nada acontece, cara. Você é um inútil mesmo, hein? Sabe o que é? Abandona isso. Abandona. Vai ser feliz, cara. Vai ser feliz. E ele estava empurrando, e aquele sopro entra ao seu coração. Ele para, senta e começa a falar: cara, eu vou parar com isso aqui. Não está se movendo, nada acontece. E ele para de empurrar, ele volta para a casa dele. E aquilo começou a remoer o coração dele. E ele ora ao Senhor: Deus, parei de empurrar, nada está acontecendo na minha vida, nada, Senhor, nada. E Deus responde para ele na oração que ele estava. E Deus fala assim: filho, presta atenção. Deus fala assim para ele: filho, eu nunca disse para você mover a pedra. Eu disse só para você ficar empurrando. A sua missão é empurrar, empurrar. Agora, filho, olha para os seus braços. Ele começou a olhar. Olhe para as suas pernas. Ele começou a olhar.
Olha para as suas mãos, está vendo como elas estão fortalecidas? Está vendo como seus braços estão torneados, as suas pernas estão mais fortes? Está vendo como você está diferente? Está vendo? O seu propósito não era mover essa pedra, mas é empurrar. A fase de mover esta pedra é comigo. É comigo. O seu papel era apenas empurrar. Sabe o que nós aprendemos com isso, igreja? Nessa caminhada nossa da vida, cada um tem a sua missão, assim, a sua estrada a ser percorrida. Dentro de casa, situações, relacionamentos, finanças, enfermidades, relacionamento com Deus. O Senhor está falando, cara, eu vou te fortalecer. Nesse processo, nessa estrada, neste plano, você está aprendendo e sendo fortalecido para chegar num propósito, para chegar em um alvo. O grande problema é que nós nos esquecemos e damos ouvidos ao que não deve, e viramos as costas ao propósito de Deus. Que nessa noite aqui, forças possam ser renovadas, sonhos possam ser renovados, relacionamentos, saúde, vida com Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e começasse a pensar naquilo que você está desistindo, está difícil, qual é o seu caminho, o seu plano, essa estrada que você está percorrendo aí. E eu gostaria que você começasse a pensar e apresentar a Deus agora neste momento, e comece a orar ao Senhor, apresente a Ele, mostre a Ele, abra o seu coração e comece a conversar com o Senhor. Diga a Ele essa estrada aí, esse caminho. E talvez você não está vendo aí uma luz, algo, uma solução. As coisas não estão fáceis. E assim como Deus agora, nessa pequena história, trouxe ao seu coração, às vezes as coisas estão parecendo difíceis, meu irmão, mas você está sendo fortalecido. E quando o processo chegar ao final e você olhar para o propósito, você vai ver seus braços, as suas pernas estão mais fortes. Você está próximo de chegar nesse propósito. Não desista, continue dando, segurando com forças no Espírito Santo. Aonde você está passando, a situação que você está passando, viva com Deus. Que cada fase que você, nós como igreja, viveremos, nós passaremos olhando para o nosso alvo. Nós deixaremos de ser agora como Davi, ficar olhando para os Saús da nossa vida. E assim nós vamos talvez desistir durante a caminhada. Nós olharemos para o nosso alvo, que é o Senhor, que é o Senhor. Quando nós deixamos de olhar para o alvo, nós começamos a servir o inimigo. É assim que aconteceu com Davi, e ele sofreu muito por isso. Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Guarde o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor. Os relacionamentos dos seus filhos que aqui estão, Pai. Pessoas que estão enfraquecidas na fé. Pessoas que não oram mais. Pessoas que não jejuam, não buscam ao Senhor. Não escutam a voz de Deus. Que há tempos não se relacionam com Deus. Corações congelados. Que caia por terra neste momento, nesta noite. Que o fogo do Espírito Santo queime o coração de todos. Incendeie, ó Pai, a todos nós. E que possamos voltar, papai, para os teus braços. E assim como Davi retornou e falou: Senhor, para onde eu devo seguir agora? Eu devo perseguir esses homens ou não? Eu ponho o colete sacerdotal agora e me relaciono novamente com Deus. Um homem que iria perseguir o seu próprio povo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Traz vida aqui para casamentos que aqui estão. Traz vidas para mulheres e homens que aqui estão, ó Pai, idosos, jovens e crianças dessa igreja. Que possamos, ó Pai, compreender este plano, essa estrada que nós estamos percorrendo. Ainda que esteja difícil e não encontramos talvez uma solução, Senhor Jesus. Que possamos fortalecer em Ti e encontrar ali no Senhor, este propósito de vida. É ser um adorador, é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É ser um servo de Deus nesta terra. Que é viver com prudência, Senhor, com caráter, que é viver os princípios do reino, Senhor, que é sermos direcionados pelo Espírito Santo, que é ouvir a sua voz em momentos de turbulência, ó Pai, em que tudo está dizendo que não, mas nós vivemos por fé, Papai, conforme Hebreus 11:1 nos fala. É aquilo que nós não enxergamos. Nos dê, Pai, uma luz que só nós, um sentimento que talvez só nós estamos vendo e sentindo, Senhor Jesus. Dá soluções, Pai,
todas as casas que aqui estão, para os teus filhos que buscam o Senhor em verdade, em espírito. O Senhor nos fala que o Senhor se deixa ser encontrado, conforme está em Jeremias. Deus, caia por terra as muralhas, as idolatrias, os pecados que nos rodeiam, que estão dentro dos lares, cada homem, cada mulher desta igreja, Jesus, nos altares, nos ministérios desta igreja. Faz de nós adoradores verdadeiros, encontros reais com o Senhor Jesus. Nós precisamos, como igreja, avançar como servos do Senhor nesta terra, Pai, e resplandecer a glória do Senhor aonde nós estivermos, levar o nome de Cristo com a autoridade que só o Senhor pode dar. Nós vamos vencendo as barreiras pecaminosas assim, Senhor. Nós vamos abandonando, Pai, aquilo que está nos destruindo, quebrando tudo isso, Senhor Jesus, e segurando em suas mãos um relacionamento real e verdadeiro com o Espírito Santo. É o desejo do nosso coração, através desta mensagem, firmar os passos no Senhor, olhar para um propósito que se chama Jesus Cristo e vivenciar o plano, o caminho que o Senhor está colocando diante de nós para alcançar este propósito, a salvação eterna para todos, no nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o poder para todo e todo sempre, igreja. Amém. Uma salva de palmas. Viva o poder de Deus em todos os sentidos, em todos os sentidos.